Eu sou o Gabriel, sou head comercial aqui no Orbit de Gestão. Algumas carinhas aí eu já conheço, outras passaram por esse time maravilhoso que nós temos aqui. A ideia aqui é compartilhar conhecimento, trazer um pouquinho para vocês sobre esse tema, né, de vendas, que é um desafio aí para todo mundo, mais especificamente no que diz respeito à ancoragem, né? Então a gente vai trazer esse tema específico aí e tentar conectar com a vida de vocês aí no dia a dia, tá? Mas antes disso, eu tinha feito uma pergunta aqui, somente o Hamid me respondeu. Queria entender como é que tá as vendas aí, os desafios de vocês, como é que são as possíveis objeções, como é que tá esse movimento aí de vocês? Tem alguma coisa aí que alguém gostaria de relatar, alguma dificuldade ou alguma coisa positiva? Né, eu vi aí que teve gente aí que já avançou essa semana, então semana passada já avançou essa semana, esqueci o nome da moça, tentando lembrar aqui. Já avançou essa semana, já trouxe aí clientes. Então é muito legal, né, ver esse movimento aí de vocês. E a ideia aqui desses dias, né, de quinta-feira à noite, é poder compartilhar nosso conhecimento e poder ajudá-los aí, né, cada vez mais. Então, quem poderia aí falar um pouquinho mais como é que está o processo de vendas aí? E além de falar se está dando certo ou não, eu queria entender se vocês costumam fazer reuniões virtuais como essa aqui, se é um contato mais humanizado presencialmente, como é que é o processo de vendas aí de vocês? Eu posso falar. Vai, Sil, conta aí. Dizer que eu estou dirigindo. Eu sou uma dessas aí que está sendo guiada por Jesus, viu, Hamid? Meu Deus, cuidado, presta atenção no trânsito, hein? Tá bom. Boa, É, boa. bom, assim, a gente está vendo um desafio mais econômico, financeiro mesmo dos clientes. Eu confesso que eu tenho uma dúvida mais a respeito do meu ticket mesmo, porque eu mantive o meu preço de consultoria, né? Eu não diminuí, e eu não tenho um ticket médio baixo. Mas eu estou sentindo o mercado um pouco mais excessivo, né? E aí eu estou até fazendo negociações mais flexíveis para fechar. Meu processo de venda, estou fazendo os dois tipos, estou com visita presencial, trial e online. Agora mesmo eu estava eu tive já uma reunião hoje com trial, acabei de sair agora de uma reunião com parceiros, estou fazendo também parcerias, e estou começando meu primeiro evento. Esse é o que está Muito fazendo. bom. Eu estou com friozinho na barriga, porque eu vou fazer meu primeiro evento. Estou gastando muita energia para prospectar leads para o evento, porque é Legal. tipo um evento de lançamento mesmo, para ver se a gente consegue colocar mais empresários para dentro com mais volume, né? Muito Então, bom. é nesse momento que eu estou. Legal, vai dar muito bom, Sil. O evento, acho E, que. Pode Aí eu só falar, tenho pode uma falar. observação. Não, depois eu vou passar para você, que eu passei por uma pessoa aí que não me respondeu, não vou falar quem, mas eu vou passar para você, Gabriel, que eu estou com uma objeção, não uma objeção, um cliente que está com Trio, e ele tem várias plataformas, e uma das vantagens que ele percebeu da aquisição é poder diminuir esse monte de plataformas paralelas que não conversam entre si. Né, que eu mostrei Boa. a vantagem do Orbit, que é essa integração do cérebro da organização, né, em vários módulos de gestão. E aí eu mandei uma lista do que eles estão usando para ver o que a gente consegue integrar, porque isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado para vencer, é um tipo de objeção, né? Eu tenho tudo isso, vocês vão conseguir melhorar essa situação para mim, essa é a minha dor. Então, Sim. e como nós não somos entendedores de tecnologia, eu não sei responder na hora se eu consigo resolver essa dor dele, entendeu? Não, legal. Esse é um bom ponto, né? A gente tem aqui com um esforço grande atuando bastante nessa parte de integrações. Então, nós temos já integrações nativas com a maioria dos sistemas aí mais famosos, né, que diz respeito a vendas, a ERP, até de VoIP aqui que a gente utiliza. E qualquer outro que a gente não tenha, hoje é muito mais rápido e fácil, né? Óbvio que se o sistema tiver a API aberta, daí a gente fazer essas conexões. Então, depois você me fala aí, seria X9 no meu privado aqui, quem não te respondeu, e a gente tenta depois aí resolver aqui, tá? Mas legal, pessoal. Alguém mais gostaria de... Juventino, pode falar, Juventino. Boa tarde a todos. Deixa eu até abrir a câmera aqui, tudo bem?
Tudo certo, você? Maravilha. Eu adotei uma Eu não tenho hoje nenhum cliente meu na jornada ainda da plataforma. Ah, Eu adotei uma estratégia aqui, que eu tenho um cliente que já atua há alguns anos, e a minha ideia é fazer a migração dele para dentro da plataforma. É um grupo econômico importante da minha atuação, não dá para descartá-lo. E na última semana passada eu tive uma reunião com um dos diretores da empresa, falando sobre a plataforma, apresentando a ele a plataforma. Assim como a Silvana mencionou agora, eu identifiquei algumas restrições em relação a isso, então ele demonstrou uma certa insegurança, porque ele está acostumadíssimo ao módulo presencial, e isso é difícil a gente romper, mas eu demonstrei para ele as vantagens também da plataforma. E aí, dentro do nosso bate-papo, e aí se eu consegui dar uma quebrada nessa restrição, foi que a gente vai usar uma das empresas como piloto. Ele só pediu um tempo maior, eu fiquei um pouquinho assustado em relação a isso, porque ele entendeu que valia a pena ele ter um tempo maior, colocar uma equipe dedicada para fazer o entendimento do sistema. A gente está até com uma reunião agendada aí, presencial, para eu fazer as 3h30 de demonstração mais efetiva aí de todos os agentes. Ele gostou da ideia. Eu acredito que a partir acho que eu vou colher bons frutos aí, porque eu estou em 10 unidades, e isso pode aumentar para 50, só para você ter uma ideia. Então, eu ainda estou me segurando de ir para o mercado, porque eu sou uma consultoria de um homem só, mais os agentes hoje. Então, isso. Então, é difícil você embarcar nisso, e, enfim. Mas eu tenho Legal. feito também as contratações aí dos leads, já estou com 4 clientes conversando, também encontro algumas dificuldades, por incrível que pareça, achei que ia ser mais fácil pelo fato de eu buscá-los lá no Leadbeast, né? Achei que tá pronto, vem comigo que vamos juntos nessa jornada. Mas não é necessariamente nessa mesma ordem. E uma outra situação aqui dentro desse trabalho que eu tenho feito são com consultores que já atuaram comigo em alguma ocasião. Acho que eu conversei isso com a Gisele ou com o Cris. E está fluindo super bem. O pessoal tem aceito e enxergado a plataforma como, de fato, mais uma ferramenta. Talvez eu tenha que explorar um pouco mais esse pessoal, porque eu conheço vários, são amigos, foram parceiros, enfim, e já estou com várias reuniões aí para apresentar aí a estrutura da plataforma. Amanhã, inclusive, eu já tenho uma gestora de RH também de um cliente potencial, que também faz parte desse grupo econômico que eu mencionei, só que é uma outra unidade, e quer ver o módulo pessoas, porque eu falei tudo o que faz, e ela falou, meu Deus, eu quero ver isso amanhã. Então, 10 da manhã, torçam por mim, por favor, porque nós somos uma equipe, um ecossistema, que um torce para o Isso. outro. Com Então, certeza. é isso daí. Então, esse é o meu cenário atual, Gabriel. Boa, que legal, Juventina. Eu gosto de sempre ouvir vocês aí quando eu estou nesses momentos, porque, né, é o reflexo de tudo aquilo que a gente, de alguma forma, prometeu para vocês aqui na venda, e com certeza, mais do que ninguém, a gente torce muito aí pelo crescimento de todos. Mas vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês esse tema, né, que é um tema sobre ancoragem, tá? Então, só para alinhar todo mundo na mesma expectativa, essa live aqui é específica para vendas, com mais específico ainda no tema de ancoragem, tá? Então, se alguém vem com uma expectativa diferente aqui, já fica aí a dica do que a gente vai trabalhar. E eu mandei lá no grupo um vídeo, não sei se todos assistiram, do Steve Jobs. E para quem não conseguiu assistir, eu vou repassar ele aqui agora, para que todos estejam na mesma página, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela e vou demonstrar para vocês. An amazing product, tremendous breadth. What should we price it at? Well, if you listen to the pundits, we're going to price it at under $1,000, which is code for $999.
when we set out to develop the iPad, we not only had very ambitious technical goals and user interface goals, but we had a very aggressive price goal, because we want to put this in the hands of lots of people. And just like we were able to meet or exceed our technical goals, we have met our cost goals. And I am thrilled to announce to you that the iPad pricing starts not at $9.99, but at just $499. $499. Alguém já tinha visto esse vídeo? Não, eu não tinha. Não. Alguém sim? Também não. Boa. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês deve estar agora. Mas o que isso tem a ver com Orbit? O que isso tem a ver com consultoria? Tenho certeza que quem viu antes ou quem viu agora deve estar pensando nisso, né? E esse vídeo, pessoal, ele fala muito sobre a ancoragem, né? E foi um dos grandes estudos que eu tive sobre essa temática. E eu falei, poxa, como que isso pode se refletir para a nossa realidade aqui como consultores, né? E aí eu preparei uma apresentação legal aqui para a gente discutir sobre isso. E a ideia é ser um bate-papo, tá? Pode me interromper, não quero ser só um falante aqui, não. A ideia é a gente trocar ideias juntos aqui como ecossistema. E eu trouxe aqui 4 movimentos ou 4 insights, chame da forma como você quiser, que com esse movimento do Steve Jobs lá em 2010, a gente vai conseguir trazer uma visão de negócio para dentro do processo de vendas de uma consultoria com a nossa solução, a nossa infraestrutura tecnológica com agentes de IA. E aí o primeiro ponto, né, que fica aqui de insight que a gente possa pensar é que o Steve Jobs, quando ele subiu naquele palco lá em 2010, lá em São Francisco, ele foi vender um produto que não tinha uma categoria. Não sei se todo mundo pegou ali, mas não era sobre o iPhone, era sobre o iPad. Então ele trouxe ali um produto, né, naquele momento, que era grande demais para ser um telefone, pequeno demais para ser um notebook. Ninguém no mundo sabia quanto que valia um iPad. Ninguém tinha ideia de quanto que isso ia se refletir em relação à precificação, porque nunca tinha existido um igual. E durante semanas, né, a imprensa foi especulando aquele preço, foi tendo especialistas ali em diversas áreas trazendo uma ideia, e o consenso da mídia parou no número, que foi o número que ele usou na apresentação toda. Então, quando ele foi lá apresentar, ele não apresentou os slides bonitos do produto, não apresentou nada. Ele ancorou no que a mídia tinha dado de levantada de bola para ele. Mas antes de a gente chegar nisso, já quero que vocês comecem a refletir. Qual que é a relação desse movimento com o nosso movimento aqui? O Orbit, da forma como ele é hoje, né, traz uma nova categoria que não existe. Que o Christian, né, ele, não sei se foi ele que criou esse nome, mas ele apelidou aqui para nós, que é o Consulting as a Service. Não, desculpa, Consulting as a Software. Antes era Software as a Service, né, que é o famoso SaaS. Agora não, é Consulting as a Software, que é a consultoria com software. Isso é uma coisa muito nova, muito recente, né, que é difícil de você encontrar, porque geralmente a gente vai lá presencialmente no cliente, a gente usa ali malemar um Excel, uma planilha, até às vezes um sistema, mas mais para controle interno ali, mas sempre o nosso ativo é entregue na mão do cliente. A gente nunca teve uma solução que permitisse que a gente entregasse a nossa metodologia e ainda tivesse uma recorrência disso. Então é algo novo, é um produto novo no mercado que não tem comparação. Esse é o primeiro mindset que vocês têm que ter. Vocês estão na mão de vocês com um produto, uma solução, um serviço que não tem comparação.
Aí você fala, Gabriel, mas tem comparação aqui dentro. A Fabiana e o Juventino estão aqui, então tem comparação entre eles. Não. Porque o conhecimento da Fabiana não é o mesmo conhecimento do Juventino. E aí que entra o primeiro ponto. A gente não está vendendo plataforma. E eu vejo, a gente fala muito isso para vocês a todo momento, né? E eu vejo uma dificuldade grande de vocês entenderem isso. Porque toda vez que eu pergunto como que tá o processo de vendas, geralmente vocês me trazem, pô, apresentei tal funcionalidade e foi muito legal. Apresentei tal ferramenta e aí tá comparando com outra. Mas lá ele tem um preço muito melhor do que tem aqui. E aí temos já um primeiro problema. A gente está vendendo software. E se a gente vende software, a gente entra num commodity. Se entra num commodity, dificilmente a gente vai ganhar essa briga. Porque software tem de tudo. E muito barato. E muito sem um caminho claro de resultado. Muitas experiências negativas. Vocês mesmos aqui, eu tenho certeza que já tiveram alguma experiência negativa com sistemas, com plataformas, né? Então, fica aqui já um primeiro insight para a gente refletir o que vem daqui para frente. Quando ele fez essa apresentação mostrando o $999 a todo momento, e no final das contas ele anunciou que era $499, o que ele fez aqui? Ele fez com que todo mundo ali aplaudisse. Porque até então todo mundo estava achando que ia ser mais caro do que isso. Ele até fala, né? As pessoas acharam que custaria menos de $1.000. Ou seja, ele está dando a entender que vai ser mais, né? E aí ele vem com um negócio que é quase 50% a menos. Então ele traz um efeito wall ali para todo mundo fica, né, nesse movimento, fala, caramba, olha, é mais barato do que a gente imaginava. Só que não é esse o efeito que eu quero que vocês tenham aqui, nem é esse efeito que eu quero que vocês levem para dentro da jornada de vocês. Por quê? Esse efeito que ele gerou não foi um desconto. Ele criou uma régua. Aqui já começa o primeiro caminho para a ancoragem. E a sorte dele é que nessa régua não foi ele que criou, né? Quem criou foi a própria imprensa. Os próprios especialistas que foram deduzindo quanto custaria e aí se popularizou o 999 e ele acabou usando isso como, né, um pitch ali na hora de apresentar. Mas como que isso se aplica para nós como consultores? Aonde que começa essa ancoragem? Aonde que nasce tudo isso? Muitos aqui vão achar que nasce na proposta. Ah, eu faço de tanto por tanto. É muito comum a gente ver isso, né? E vários... Eu vim de uma escola que ensina isso, né, de vendas. Ah, você nunca pode colocar o teu preço natural. Você sempre tem que colocar aqui 10.000 por 8.997, né? Porque aí causa um efeito, causa toda aquela coisa. Mas a âncora não começa aí. Ela começa, para nós aqui, trazendo para nossa realidade, no diagnóstico. Começa no conteúdo que vocês publicam nas redes sociais. Que eu vejo que muitos de vocês aqui fazem isso muito bem. Outros nem tanto. Mas é aí que já começa. Começa na primeira pergunta que você faz na call, que é a investigação, que é entender qual que é o real problema. E aí, quando você abre o PDF da proposta, o número já deveria estar na cabeça do cliente. Por quê? Eu vejo muito isso, né? A gente faz muitas reuniões aqui, e quando que eu vejo que o efeito da reunião está indo bem? Quando no meio da reunião a pessoa fala assim, nossa, Gabriel, fantástico, mas deve ser caro isso daí, hein? Quando a pessoa fala isso, o que ela já fez? Ela está deduzindo um valor. Que eu ainda não sei qual que é. Mas ela já está deduzindo um valor. E aí, qual que é o meu papel na venda? É entender como que ela chegou nesse valor. Se ela chegou nesse valor olhando e comparando com outro software, a minha chance de ganhar é pequena. Se ela comparou esse valor olhando para o custo da dor que ela tem, minha chance de ganhar já começa a ficar um pouco mais efetiva. Então, tudo isso são coisas que ao longo da call de vendas ou do contato presencial, do momento que está ali com o cliente, que a gente vai materializando e vai entendendo para chegar lá. Esse é o movimento 1. Até aqui, tudo bem? Vou fazer o famoso 0 a 10 aí do Igor. Manda um 0 a 10 aí. Se estiver bom, se estiver ruim, fiquem à vontade. Fala lá, Juventino.
no primeiro slide, você falou aí, na primeira introdução, você falou aí sobre a questão de... A gente tem usado muito a questão de plataforma. Certamente eu também já cometi esse erro no momento que eu estou apresentando. Se a gente for padronizar, então, a linguagem no momento de uma reunião com um cliente que está interessado, viu muitas vantagens, qual o nome correto que a gente daria? Qual é o nome do teu produto de consultoria? O que você resolve? Eu faço, além de certificações, eu faço estruturação dos processos dentro das organizações, treinamentos corporativos, e esses treinamentos muitos são alinhados com as dores dos clientes que eu identifico. Tem um índice alto de reclamações, a gente personaliza um treinamento voltado para aquela dor. Tem um processo dentro da organização que não está, ele está cheio de gargalos e precisa melhorar, a gente faz a sistematização desses processos, e assim vai. Perfeito. Esse é o nome que você tem que dar. Por quê? A gente vai chegar lá, eu vou antecipar aqui, mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. A solução, os agentes de A, não é o que você vende. É o como você entrega. Mas o que você vende, então? Estruturação de processos, treinamentos corporativos, planejamento estratégico, assim vai. Eu não gravei tudo que você me falou aí. Cada um vai ter aqui o teu produto. Então, vocês continuam vendendo o serviço de vocês. Só que agora, vocês vão ter na mão a possibilidade de entregar isso dentro de uma solução de tecnologia que permita que vocês tenham um controle total e que o cliente faça uso disso. Aonde que pode entrar, talvez, uma visão mais plataformizada da coisa? Quando toda a sua entrega de serviço terminar. Porque aí, qual que é a grande sacada? Ao longo da sua entrega de serviço, você vai implementando as coisas que já são padrões, como processos, pessoas, enfim, aquilo que vocês atuam, e já vai introduzindo ali a possibilidade do cliente falar assim, olha, usa esse WhatsApp aqui e faz uma pergunta dela sobre processo. Curtiu? Curti. Se você tivesse isso também em vendas, se você tivesse isso também em financeiro, seria bacana para você? Qual ferramenta que você... Aí entra outro papo. Mas a primeira venda, o primeiro caminho, o norte de vocês avançarem, ele está dentro da metodologia de vocês. Então, vocês continuam vendendo isso. Vocês não vendem outra coisa a não ser isso. Mas eu espero que até o final da reunião a gente chegue até lá. Próximo movimento aqui. A âncora primeiro, valor no meio, preço por último. O Steve Jobs, né, naquele momento lá, ele colocou os $999 na tela e deixou lá enquanto ele falava de engenharia, de tela, de software. E o número trabalhou sozinho por ele por minutos. A pessoa ficou olhando só para aquilo e falou, caramba, quanto vai ser isso? Quanto vai ser isso? Será que é isso mesmo? Será que ele jogou esse valor aí e vai aumentar? Será que vai diminuir? A mente do humano que estava assistindo ele estava para aquilo ali. O que a gente vai fazer no nosso caso aqui, na nossa reunião de consultoria? A gente vai destacar primeiro o tamanho do problema dele. Eu nunca vou chegar numa reunião com uma empresa falando assim, olha, o Orbit, ele tem um agente tal, ele tem um agente tal, ele tem um agente tal, ele tem um agente tal. Fantástico, não é? A pessoa vai até achar fantástico. Mas ela vai falar, pô, mas eu vou trocar meu sistema por isso aí, por quê? Você já tem tudo rodando lá? Mas por que isso? Porque no final das contas ele só olhou para uma funcionalidade, ele não olhou para o valor que ele vai ter nisso. E aí alguns de vocês citaram aqui, pô, mas tem cliente meu que eu tô conseguindo ir bem quando ele tem ferramentas diversas e essas ferramentas não se conversam. Aí, qual que é o primeiro intuito da nossa cabeça? Pô, o Orbit tem tudo num lugar só. Esse é o primeiro argumento que vem na cabeça. Só que não é esse o primeiro argumento que vem na cabeça. É o quanto que você perde por ter ferramentas descentralizadas. Você já fez esse cálculo?
O cara vai te falar, talvez sim, talvez não. E talvez ele vai sempre olhar essa resposta para o lado financeiro. Mas você vai falar, quanto de tempo o teu time perde, talvez em reuniões diversas, para poder conversar entre si? Porque se as coisas não se conversam, times trabalhando com visões diferentes, como que você faz esse alinhamento? Ah, eu faço, sei lá, uma reunião semanal, 2 reuniões por semana. Legal. Se você continuar assim, como que você enxerga o teu negócio daqui para frente? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo para ele o tamanho do problema que ele tem na mão. Eu não estou nem falando como que eu vou resolver. Eu estou falando do agente tal que vai solucionar, do efeitual que a plataforma vai trazer. Eu estou trazendo para ele a visão do problema. Porque, inconscientemente, vai começar a fazer um cálculo do quanto ele está perdendo. E nisso, ele vai falar assim, putz, você está me perguntando tudo isso, o negócio vai ser caro. Ele vai jogar o 999. E a realidade de vocês, cada um vai ter a tua. Quem tem um ticket médio de 3 mil, na cabeça dele vai estar 10. Quem tem um ticket médio de 10, na cabeça dele vai estar 20, assim vai. E aí depois tem estudos, né, que falam que você, depois de trazer todo esse momento de problema, você tem 30 minutos de solução. Então você vai trazer como que você vai solucionar isso para ele. Nunca olhando para um software, olhando para a entrega de serviço. E só então, depois disso, você entrega um número, que aí é a proposta. E aí tem até um estudo que mostra em que momento exato, qual minuto exato que você mostra essa proposta. Nesse estudo aqui que eu vi, é um estudo em inglês, que eu ia até puxar o nome aqui, mas na correria acabei não puxando, depois eu posso mandar para vocês. Ele fala que o ideal é apresentar o preço em 40 a 50 minutos de reunião, nesse espaço de intervalo. Porque antes eu não consegui cumprir ainda em levantar a dor do problema e nem trazer a solução, e depois já passou o time. Então, os estudos ali indicam que as propostas que mais fecham, ele traz até a porcentagem, não lembro agora de cabeça, mas de 40 a 50 minutos de reunião é o momento ideal de você fazer uma oferta. Insight 2, esse é o 3. Ele escolheu contra o que ele ia ser comparado. Então, quando ele faz aquele movimento de categoria nova, sem um preço de referência, e ele se aproveitou muito da imprensa naquele momento, né? E mostrou que nada era comparado com o que ele tinha, o que ele fez? Ele passou a ter um negócio na mão que não tinha comparação. Como que nós transformamos isso para a nossa realidade? A consultoria, aqui está como autônomo, mas qualquer tipo de consultoria, ela também é uma categoria sem preço de referência. Por quê? Cada um tem sua metodologia, cada um tem a sua precificação. Eu não consigo. Muitos consultores chegam em mim na primeira reunião e falam assim, Gabriel, qual que é a média aí, do ticket médio do seu ecossistema? Eu não sei responder essa pergunta. Porque a Suzy tem um valor, o Hamid tem outro, mas a Suzy tem um conhecimento que o Hamid não tem. Cada um de vocês tem um caminho a seguir. Isso tudo nos traz, não tem uma média, né? Não traz um valor para eu falar, poxa, olha, a média é tal. Eu poderia até criar isso, mas seria muito errado, porque eu não estou comparando as outras pontes. E quem participou aqui do Deep Dive ou de outras mentorias do Igor, tem uma tabela para isso, né? De vários caminhos ali para poder configurar, né, a tua precificação. Então é difícil de eu trazer um número. Aí eu trago talvez algum outro que eu conheça, trazendo muito exemplo, explicando o que a pessoa faz para ficar tangibilizado, mas ainda assim é um número que não faz sentido. Então, se você não escolher a comparação, o cliente escolhe. E ele vai, nesse caso aqui, ele trouxe, né, um exemplo que ele vai escolher o salário. O que é isso? Se você não começar a comparar a tua entrega com o software, aonde o cliente vai olhar? Ele vai olhar para o custo que ele tem hoje, que é o custo humano. Ele vai falar, poxa, então eu tenho aqui um time que ganha, sei lá, 50 mil por mês, e esse time está X tempo parado em reuniões porque usa ferramentas descentralizadas. Automaticamente ele vai falar, putz, isso me custa X valor por mês. Se ele me ofertar algo perto disso ou menor do que isso, eu compro. Porque a gente colocou na cabeça dele o tamanho do problema que ele tem na mão. E não entuchei funcionalidade. Isso vem depois. Isso vem no como, eu diria que até vem no momento da entrega. E não só no processo da venda. Movimento 4, Insight 4.
nunca existiu um iPad de 999 dólares, né? Como eu disse aqui várias vezes, o preço ele foi cogitado pelos especialistas. Ele nunca falou que custava isso. Ele nunca imaginou baixar o valor do 999, porque ele instalou um ponto de referência. Ele já sabia o valor que ele ia cobrar, mas ele não pensou assim, poxa, já que estão falando que é 999, vamos jogar 999, então. Não, porque não custava aquilo, custava 499. Só que, óbvio que lá, no caso dele, é uma especulação de produto, é uma questão de imprensa, é uma questão de movimento global, mas a nossa realidade é, o cliente está fazendo essa conta na cabeça dele. Então, nunca vai ser o preço que o cliente pensou, vai ser o quanto vale a tua consultoria. E aí tem um ponto muito importante, galera. Desconto, ele é reativo. Como tá aqui, né? Ele vem depois de uma objeção e ensina que o seu número era inflado. Então, quando eu dou um desconto depois de uma objeção, ou seja, putz, tá caro. Aí eu falo, pô, então de 10 eu passo por você por 5, pra gente fechar aqui agora. Você é meu amigo, você é meu cliente há muito tempo. O cara vai pensar na cabeça dele, caramba, mas 10 por 5, então aquele preço lá tava me enganando, tava inflado isso. Ancoragem não é isso. E tem uma confusão uma linha muito tênue de confundir uma coisa com a outra, né? A ancoragem é o quê? Ela vem antes da objeção. E ela, muitas das vezes, ela não deixa nem a objeção nascer. Porque eu já vou ancorando na cabeça dele tudo antes de fato, entregar, né, a proposta. E eu sei que muitos de vocês passaram por isso aqui com a gente. Não sei se todos, mas muitos, espero que meu time de vendas esteja afiado, né? Muitos de vocês devem ter visto essa tela aqui antes de comprar o Orbit. Que é o quê? A ancoragem, no nosso caso aqui, do quanto que o Orbit custaria se fosse um time humano. Então eu vou trazendo para vocês, cara, se você tivesse um consultor estratégico, seria mais ou menos de 30, 80 mil reais, um analista de processo de 6 a 12 mil, analista de desenvolvimento humano, vou trazendo, chega aqui num cálculo de 100 a 200 mil reais por mês. Isso aqui é o que você teria de custo. Inclusive, esse argumento vocês podem usar com o cliente de vocês, cabe muito, né? Porque, de alguma maneira, vocês vão encaixar aqui a solução dentro do serviço. E aí você vai trazer o que você resolve com a ancoragem. Então o cara fala, caramba, ele está falando dessa solução aí, está falando que tem uma infraestrutura de IA, está falando que tem uma ancoragem de 100, 200 mil por mês, esse negócio aí vai ser caríssimo. E aí você vem com a tua oferta. No nosso caso aqui, a gente nem anuncia preço no site, né? A gente deixa para fazer um contato, porque a gente entende a complexidade, né, de entendimento. No nosso caso, como a gente vende software, não é o caso de vocês que vende serviço, a gente faz esse caminho. Mas talvez, no caso de vocês, caberia ali já anunciar um preço, já trazer alguma possibilidade. Aí é caso a caso, né, de entendimento. Mas aqui está um movimento que vocês podem trazer para o dia a dia de vocês. Como que eu ancoro toda a minha entrega? Isso aqui, essa ancoragem que eu estou mostrando é somente da plataforma. Mas você já pensou numa ancoragem dessa do teu serviço? Então, você, Juventino, quando fala assim, pô, ajuda a empresa a certificar, qual que é o custo dela não ser certificada? Você pode colocar essa ancoragem aí. E assim, o exemplo de todos. Fala aí, Rabid. Eu acho que tá no mudo o seu microfone. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Na consultoria, eu costumo fazer perguntas para fazer a ancoragem, mas no custo da dor, sabe? Tipo, você tem tal problema, tem tal problema, acontece sempre, isso daí tem um período assim, tal. Se isso custa, isso daí é um prejuízo, isso é normal. Isso daí, aí ele vai dar algum valor, ou pelo menos vai vir um valor na cabeça dele, do custo da dor. Então, para consultoria que eu uso, né? Não sei se... Mas funciona, deixa o cara pensativo. Daí você fala quanto é,
Ele amolece, ele fala, nossa, eu pensei que era mais caro, né? Entendeu? Porque se ele não tiver, realmente, se não tiver essa coisa do comparativo, não precisa ser comparativo consultoria com consultoria. Pode ser, sim, consultoria e ganho pelo resultado, entendeu? Perfeito. Eu queria dar essa sugestão aí, esse insight. Valeu. É isso. E se você enxergar que o cliente teve essa percepção na tua reunião, você fez um bom trabalho. Se chegar nesse momento ele te falar assim, porra, Hamid, sensacional, cara, mas semana passada eu falei com um rapaz, ele apresentou um sistema de IA aí, com vários agentes também. Aí você errou. Porque ele está comparando você com outro software. Está comparando você com uma outra solução de tecnologia. E não está, de fato, entendendo qual é o custo que ele tem de não ter o teu conhecimento na empresa dele. Legal? Vou abrir um espaço aqui para perguntas. Fiquem à vontade aí de trazer a realidade de vocês, alguns exemplos. E tem mais umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês já já. Vocês são tudo de câmera fechada aí, não sei nem se vocês estão prestando atenção em mim ou não. Um de cada vez para não ter briga, hein? Gabriel, Fala, Jerry. beleza, meu irmão? Beleza. Aqui, alguma vez já passou aí pela mesa de vocês a ideia de vender os módulos do Orbit? Por exemplo, eu atuo na área de gestão de pessoas e RH. Então, o módulo de recrutamento, para mim, ele é essencial, ele é básico. Só que eu atendo varejo PME, cara. E esse cara, às vezes, ele não tem uma capacidade de investimento para um ticket alto, né? Mesmo com toda a entrega que a gente oferece. Só que aí eu ofereço lá os 12 módulos, o cara vira e fala assim, não, Germe, legal, cara, mas resolve o problema do meu clima aqui organizacional, resolve o problema do meu recrutamento e seleção, depois a gente vê financeiro, depois a gente vê planejamento estratégico, enfim. Apesar que eu sempre começo pelo planejamento estratégico, são os dois módulos que eu mais uso, inteligência de mercado e planejamento estratégico. E aí, Boa. existe essa possibilidade? Cara, é assim, ó. A possibilidade ela existe, inclusive está na mão de vocês, né? Vocês poderiam ali habilitar os módulos ou não para poder fazer esse processo acontecer. Mas eu, particularmente, aí eu falo, eu, Gabriel, não gosto disso. Por quê? O Orbit, quando ele foi pensado numa jornada de contexto completo da empresa. Esses dias a gente teve uma negociação aqui que o cara queria comprar só o CRM, porque achou fantástico o CRM. Mas legal, cara, CRM por CRM, ele pode contratar um ralezinho aí, talvez até o Excel resolva o problema dele. Só que agora, se ele tiver o contexto da empresa, a missão, para onde ele quer levar o negócio, o BSC definido, na hora que eu for olhar o funil de vendas e apertar aquele botãozinho mágico, análise com a IA, eu vou estar analisando um funil de vendas com todo o contexto de onde eu quero levar meu negócio. Se eu não tiver isso, na hora que eu apertar aquele botão, ela vai me trazer uma análise? Vai. Só que olhando assim, para um único caminho. Então, eu não gosto desse movimento de vender por módulos. Mas, eu já vi várias discussões aí, né? Vi vários caminhos aí da galera falando, né? Até o Igor já pensou nisso, mas não sei como que ele vai lidar com isso daqui para frente. Mas a minha visão, se fosse trazer minha experiência aqui nas vendas e trazendo minha visão de negócio, eu não gosto muito dessa linha. Aí a gente está falando do cliente de preço e não do de valor, né, Gabriel? Aquele cara que fala, pô, se fosse 297, eu fechava com você agora, mais a sua consultoria, só o módulo de recrutamento. Que numa conta de padaria, se a gente pegar os R$ 750 da licença e dividir por 12 módulos, dá menos do que isso, né? Dá menos do que isso por módulo. Mas olha lá, a Gisele já vai vir me xingar ali, ela já está olhando braba para mim. Mas se você pensando isso, olha só, você pensando isso, você está pensando em vender software. Não, cara, eu tô pensando em vender a minha consultoria, porque eu sou especialista em gestão de pessoas. Eu não entendo nada de financeiro, eu não entendo nada de planejamento estratégico, não entendo nada de comercial, não entendo nada de CRM. Perfeito, entendeu? Mas aí você entrega a tua consultoria usando as ferramentas que lhe cabem, que faz parte da sua metodologia. Essa é a grande sacada.
E aí você pode, a partir disso, se tiver interesse, avançar com upgrades para outras frentes, ou fazer parcerias com outros consultores que são especialistas nessas áreas, aí é uma decisão de negócio, né? Mas eu focaria somente na tua metodologia, naquilo que você faz muito bem. Beleza, obrigado. Eu acho que agora aqui está o Ramiro, depois, ou a Gi, pode falar, Gi, não sei se quer falar alguma coisa. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas se eu tiver um tempinho, complementar essa conversa com o Jerry. Primeiro, Gabs, você vai compartilhar essa apresentação? Posso compartilhar depois. Tá bom, obrigada, acho que isso é interessante para todo mundo, né, por isso que eu puxei aqui. Segundo, Jerry, entrando, né, nesse ponto que você falou, ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa maravilhosa aqui do ecossistema, que é especializada na área de pessoas, né, e aí trazendo um gancho exatamente o que o Gabriel falou, né, aí eu perguntei para essa pessoa, né, como é que você conecta a gestão de pessoas, que é a sua especialidade, com o Orbit, né, curiosidade, e tive a resposta muito interessante aqui, que primeiro, planejamento estratégico, né, porque tudo começa ali no planejamento estratégico, dentro do planejamento estratégico tem ali pessoas, né, dentro do Balance Scorecard já tem a parte de pessoas, então é necessário fazer essa parte primeiro, então já foi planejamento estratégico. Aí todo o módulo de pessoas, normal, depois de pessoas, indicadores indispensavelmente, porque os indicadores estão ligados às pessoas, certo? E depois análise de riscos e operacional, e oportunidades, que também estão ligados, os riscos e as oportunidades que estão ligados à gestão de pessoas, né, e os indicadores ligados à gestão de pessoas. Então, aí já foi grande parte do Orbit, né, e como o Gabriel comentou, sim, vocês conseguem fazer essa seleção de quais módulos você vai disponibilizar para o seu cliente. Então, o menu do seu cliente, ele poderia ter só a gestão de pessoas, e você não mostrar nada do resto. Isso está lá em menu, na parte de... como chama? Privilégios, tá? Então, lá no seu perfil, né, canto superior direito, no seu perfil, a parte de privilégios, você consegue selecionar os módulos que o seu cliente, que você vai vender para o seu cliente. Então, você pode, por exemplo, ter um pacote que só é um módulo de pessoas, mas a gente recomenda que você pelo menos use, quanto mais ganchos você puder usar, que gestão de pessoas abrange, para você é melhor, porque tem uma maior adoção aí, e a probabilidade do cliente querer continuar, e depois, aí aos poucos você vai expandindo, poxa, eu tenho aqui também finanças, você quer dar uma olhada? Eu tenho aqui também tal coisa, né? Aí você vai aos poucos aí fazendo essa expansão. Melhorando a minha pergunta, eu fecharia com 10 empresas amanhã do varejo PME se o recrutamento fosse 197. Se a Gisele me vendesse o módulo de pessoas por 197 e não o Orbit por 750, entendeu, Gi? Essa é a questão. A minha realidade, e eu vou ter que mudar a minha realidade para me manter no time Orbit, a minha realidade do meu cliente, do meu ticket médio é essa. São lojas de 2, 3 funcionários. Então, 750 só de licença, mais a minha consultoria por mês, pesa para esse cara. Mas eu fecharia 10 se eu pudesse vender para ele amanhã a licença somente do módulo de pessoas por 197, mais a minha consultoria mensal, tá? E com relação a esse fluxo que você falou, eu uso ele, né? Eu vou lá em departamentos, cargos, colaborador, depois eu mostro para o cara a possibilidade de criar treinamentos com a gente, usando a pasta de documentos, PDI, e você estava, né, Gi, na reunião, onde eu sugeri ao Igor que nós tivéssemos a possibilidade de criar treinamentos por colaborador ou por cargo, linkados no que o planejamento estratégico trouxe lá em cima, análise SWOT e o balance, e os objetivos, né, do BSC. Seria fantástico. E esse é o sonho de todo o RH. Boa. Vamos lá, acho que a Silvana está com a mão levantada, o Ramiro também está, se quiser falar depois, Ramiro, fica à vontade. Vai lá, Sil. Vamos lá, já estou conectada em casa. Amém, graças a Deus. Cheguei, eu estava comendo, porque eu chego no final do dia, estou varada de fome, como a gente diz aqui. Bom, não, eu queria mais era responder para o Jerry, para poder
ajudá-lo também, né, nesse sentido. A minha consultoria é de gestão de pessoas, tá, Jerry? Só que eu sempre atuei com gestão estratégica de pessoas. Então, para mim, o módulo estratégico, na verdade, eu aderi ao Orbit justamente porque ele veio de encontro com aquilo que eu já fazia na consultoria, que era toda a parte de conectar. A grande dor era conectar a gestão de pessoa à estratégia. Eu fazia isso na raça, na unha. Então, agora com o Orbit eu consigo fazer essa conexão, porque a gente faz o planejamento estratégico, desdobra para parte de pessoas, e aí todos os subsistemas de RH conseguem conectar a estratégia da empresa. Então, acho que ele responde essa pergunta. Então, no mínimo, você usaria o estratégico e todo o módulo de pessoas. E aí, quando eu falo da gestão do dia a dia, você vai usar a gestão de tarefas, você vai usar projeto, você vai usar pipeline, porque, por exemplo, você pode fazer o recrutamento e seleção no pipeline, que é o CRM, né? Você faz o workflow do recrutamento e seleção, então você usa o pipeline. Então, os meus clientes só de gestão de pessoas, eles usam todos esses módulos, e os meus clientes de gestão estratégica de processos, que pega processos. O que entra mais é processos. O que eu não disponibilizo para o cliente? Financeiro, comercial, porque não é parte da minha consultoria. Mas estratégia, pessoas, processos, projeto, tarefa, fluxos, indicadores, tudo isso usa no RH, tudo usa. Tá? Então, só para colaborar. Agora sim, se de repente, Jerry, sua consultoria é só de recrutamento e seleção, aí realmente é muita coisa, né? Se de repente você é um parceiro que faz vaga, que não é o meu caso, né? Mas assim, um parceiro que faz vaga e só ajuda no recrutamento e seleção, aí pode parecer realmente algo maior, aí tem que ser o Gabriel e a Gisele para responder como pode fazer essa adaptação. Mas se for uma consultoria de gestão de pessoas como um todo, você consegue usar mais de 50%, eu acho que 70% do... Reuniões, fala. Eu concordo, Silvana, eu conheço a empresa, já conheço há algum tempo, né? Eu tenho uma ideia de qual é o seu ticket médio mensal da sua consultoria. Eu só trabalho com treinamento, tem 26 anos que eu trabalho com treinamento, mas tem 7 anos que eu converso com o Evoluto, né, e agora com o Orbit. Como eu falei para a Gisele, eu não quero perder esse trem da história que está sendo criado, não, sabe? Eu tenho 3 meses que eu entrei, eu estou pagando 3 licenças, não tive lucro nenhum ainda, mas eu não quero perder o trem da história do que esses caras estão criando, não. Quando o Gabriel colocou o vídeo lá do Jobs, eu uso ele nas minhas aulas, tá, Gabriel? E eu uso aquele onde ele apresenta o iPhone. Aquilo ali é histórico. Quem estava ali viu a história acontecer. E eu estou vendo vocês criar o iPhone dos sistemas de multiagentes, e eu quero estar dentro desse time. Né? Amém. Eu vou recuperar esse dinheiro que eu estou investindo, né, que até agora eu não tive lucro, mas eu vou recuperar de alguma forma. Né? Mas para empresas de varejo, PME, Silvana, você chegar num cara que tem uma loja ali com 10 vendedores, né, que você possa fazer um projeto de gestão estratégica de pessoas para ele, mostrando o que ele vai ganhar, você virar para ele e falar assim, olha, 1.500 por mês, para você ter aí a minha consultoria dentro de um sistema multiagente que vai trabalhar com você 24/7. Por mais que a gente faça essa conta de salário, sabe, Gabriel? E eu, como psicólogo, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer essa conta por pessoa, porque parece que a gente vai tirar o emprego de uma pessoa, né? Como psicólogo organizacional, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer essa conta. A galera do comercial faz com uma facilidade que você não tem ideia. A galera do financeiro faz com uma facilidade, mas a gente que é psicólogo fica querendo abraçar o mundo aí. Mas entendeu, Silvana? Minha grande questão hoje eu preciso sair da onde eu estou e ir para uma empresa de um ticket médio maior, que pague aí 1.500, 2.500, 3.500, sem pestanejar depois que a gente mostrar para ele. Perfeito. Né, o que o Orbit pode fazer para ele junto com o meu conhecimento. Perfeito. Legal. Gente, eu tô vendo uma pessoa aqui no meio da minha tela, se você até me permite, Alex, ele levantou a mão aí, quer dizer, eu nem combinei nada com ela, mas ela vai querer falar, né? Que é a Liana. A Liana tá bem aqui no meio, não sei se ela tá aqui. Ela se reúne você, Liana, você que tá aí? E a Liana, pessoal, ela teve aí uma aceleração gigantesca. Ela contratou a gente semana passada e já conseguiu embarcar em um subcanal essa semana e está avançando. E eu queria perguntar para você, Liana, se você poderia contar essa história para a gente aqui, já que a gente está falando do tema de vendas, se você sentir à vontade, tá? Não combinei nada com você, fique aí tranquilo de falar não.
mas se você puder, acho que seria legal para todo mundo aqui, né? Vocês fizeram até um movimento, a gente fez até grupo externo aí para fazer esse bate-papo. Mas se você pudesse contar essa jornada, né, que você teve desde a compra até conseguir embarcar aí, eu diria o primeiro cliente, né, na jornada, como é que foi? Oi, gente, boa noite. Eu entrei atrasada porque eu estava aqui com o Rafa da TI, terminando de configurar ali DNS, checkout. Boa. E o Rafa já está gerando economia para mim, para o meu negócio. Só nessa questão é impressionante o poder do ecossistema, né? Eu acho incrível isso. Que eu estou aqui configurando o Orbit, configurando o sistema, vendo e-mail, vendo domínio, e aí precisa de alguém para me auxiliar. Ele entra, começa a olhar tudo, e aí ele já disse assim: Liana, teu domínio está no Google, tu está usando o Workspace, tu paga um site não sei aonde, fez uma conta para mim ali rapidamente e disse: tu vai gastar 12 mil reais em 24 meses, ou tu prefere gastar R$ 1.000 em 24 meses? Olha só. Eu falei: olha, Rafa, tá respondido. Já deu o ROI né? para você já, hein? Tá respondida a pergunta, né? Quero. E aí ele tá ajustando aqui tudo para mim ficar perfeito aqui o Orbit. Mas é que eu sou. Mas aí voltando. Ancoragem. Hã? Ele aplicou a ancoragem que o Gabriel estava falando. Você quer usar 12 mil ou 1.000, né? Aham. Foi bem, Rafa. A ancoragem. Eu sou comercial, gente, né? Há 20 anos, 25 anos, daí já entrega a idade da gente. E aí eu entrei, né? Passei ali pelas reuniões para conhecer o sistema, conhecer o Orbit. Eu confesso que eu não conheço o sistema e não tenho, assim, não me trava o fato de não conhecer o sistema, não dominar o sistema para trabalhar e alavancar venda, seja pensando em canais, seja pensando em consultores, né? Eu estava pensando e conversando com o Antônio agora de tarde, porque eu estou incomodando bastante todo mundo e todos os canais aí dentro da Orbit para colocar em prática de forma muito rápida, porque eu procurava uma solução. Eu sou da área tributária, né? Então, eu trabalho com imposto, planejamento tributário. Fui consultora, sou credenciada numa empresa aí de consultoria e eu nunca exerci a consultoria porque eu não conseguia me ver vendendo tempo, porque eu não conseguiria me dividir entre a parte tributária e a consultoria. A consultoria exige uma dedicação muito grande do profissional e eu não ia conseguir fazer isso até aparecer vocês. Até aparecer algo em que eu não vendesse mais o tempo, onde eu tivesse um ecossistema em que esse ecossistema de fato não fossem IAs soltas, fosse um sistema de multi-agentes que engloba tudo o que o consultor precisa. Tem a ferramenta que o consultor precisa, se bem parametrizada, bem treinada dentro do escopo da Orbit, para que depois a gente siga o fluxo. Mas se a gente entrar na parte comercial, a gente pode ficar horas e horas e horas falando sobre isso e eu compartilhando com vocês algumas coisas. Eu sempre escutei, e eu falei isso para o pessoal da área comercial, que quando eu queria fazer algum objetivo, atingir alguma coisa, as pessoas diziam que era impossível. Isso eu escutei ao longo da minha vida inteira: é impossível, é impossível. E eu acho ridículo, com perdão da palavra, todos que sempre falaram que era impossível que eu fizesse determinada coisa, porque eu faço de fato o que eu acho que é possível. Então, eu não terminei o onboarding e eu tinha já um canal em vista. Eu entro e a parte comercial, ela não está no DNA de quem é um consultor nativo, e eu entendo por quê. Porque precisa ser muito analítico. Bem como eu comecei no tributário, a minha carteira de clientes da área tributária, 12 anos atrás, ela era toda de profissionais da área da saúde, médicos, dentistas. E os médicos e os dentistas, eles são especialistas na medicina, eles não cuidam da parte tributária. Então, todo profissional especialista, ele tem o gap do comercial, mas todos precisam se vender, e daí é essa dificuldade que eu acabo encontrando. E aí eu faço um pensamento reverso, Gabriel. Nesse caso aqui, a gente pensa assim: todos
não são, né, naturalmente comerciais. Vamos partir desse pressuposto para a gente ficar todos no mesmo ponto. Nós não somos comerciais. Ok. Mas então por que compraram a ideia do ecossistema da Orbit, seja pensando numa plataforma white label, ou seja pensando em escalar isso por meio dos canais? Por que vocês fizeram isso? Todos nós, a gente tem redes de contato. A gente tem que ativar. E os clientes pagantes estão no nosso celular agora. Agora. E não é conversinha, não é, porque faz uma lista dos 10, né? A gente sempre escuta isso, né? Faz uma lista aí no teu celular dos 10. Não, mas eles estão ali mesmo. Os canais estão ali. Se ele não está diretamente, tá quem conhece quem vai ser o teu próximo cliente ou quem vai ser o teu próximo canal. Só que daí, o que eu percebo? A falta da iniciativa por motivos de que a gente sempre precisa estudar mais, conhecer mais, saber mais, dominar tal ponto, tal assunto, para que depois coloque em ação. Aí eu discordo, e aí é por isso que eu consigo fazer as coisas rapidamente e, de repente, ter feito esse resultado tão rápido. Troca o pneu com o carro andando. Começa a fazer. Começa. Simplesmente começa. Vou errar. Eu sei que eu vou errar. Eu estava fazendo essa apresentação ontem de noite, terminei às 8h30 da noite, a apresentação para o meu primeiro canal, né? Eu botei a Olivia no celular. E daí ele fez uma pergunta que eu não sabia a resposta, né? E eu falei, só um pouquinho que eu não escutei direito. Botei a Olivia no celular e pedi para ele repetir a pergunta. Ele repetiu a pergunta, a Olivia estava ouvindo. E eu fui lá, a Olivia respondeu, e eu aqui, ó, no celular, olhando, eu falei, entendi. E aí eu disse, olha, eu não vou ter todas as respostas para ti, mas eu vou te mostrar como esse ecossistema aqui nos ajuda. Aí eu fui abrindo alguns módulos, eu cadastrei na organização dele antes eu conectei, eu cadastrei a organização dele antes e deixei para mostrar para ele, dar o gostinho só do planejamento estratégico. Eu disse, olha a capacidade que esse ecossistema tem de fazer um trabalho inicial que nós consultores levaríamos dias para fazer. Só colocando poucos inputs aqui de informação. Então, eu disse, eu nem vou te pedir muita coisa, eu só quero site e Instagram, só o site, pode ser? Pode ser. Botei só o site dele, e daí já puxou, e aí quando chegou na parte de concorrentes, ele puxou exatamente os concorrentes. E aí ele olhou e falou assim, eu já fiz reunião com aquela empresa ali, ó, é meu concorrente. Aquela outra ali também. Eu falei, pois é. E quanto tempo tu levaria para fazer esse planejamento estratégico aqui? Tá, e tu pode editar. E daí eu fui desdobrando, mas deixando mais ele falar do que eu. Ele encontrando as informações valiosas ali, que ele julga mais valiosa do que eu, né? Eu sempre faço isso para eu poder continuar, né? Enfatizar ali na conversa dele. Mas ele estava no meu celular. Esse primeiro canal, ele estava no meu celular. Eu pensei assim, será que eu já mando uma mensagem agora? Eu nem terminei o treinamento com o pessoal, eu estou terminando lá. Se ele quiser comprar, eu nem vou ter checkout ainda configurado no Orbit. Eu não vou poder fazer nada. Será? Eu vou. Não, eu vou fazer. Eu disse, vamos fazer uma reunião, vamos marcar para tal dia, tal horário, eu te apresento o sistema do jeito que der. Aí eu pedi para o Cris me mandar alguma coisa aí, um PP, TX, alguma coisa que eu possa apresentar. Nem deu tempo de eu modelar com a marca do meu sistema, que é o Nexus aqui, né? Já está todo com domínio, já está todo lá, nexus.lscc1.com. E aí eu fui para reunião e fiz. Vou tropeçar, vou errar, não vou saber, e eu não tô nem aí que eu não vou saber. Então, eu acho que a mensagem é, não se assustem. E quanto ao GR, né, que tá falando ali do cliente, é porque não é o cliente, de repente, que tu sempre focou, e às vezes a gente precisa mudar o caminho, a gente precisa ajustar a rota. Se não é aquele cliente que vai trazer a rentabilidade que a gente está esperando, a gente foca em outro. Mas eu tenho uma carteira, que essa carteira é muito tempo. A gente é preciosista com os nossos clientes, com a nossa carteira. Eu sou também com alguns. Mas na hora que ele não tem rentabilidade, tchau cliente. Tchau cliente. O foco é resultado e Pix na conta, entendeu? É isso aí, muito bom, Liana, parabéns.
E se Muito deixar, eu fico obrigado, falando, mas em suma eu vou atropelando, entendeu? Eu vou atropelando. Não, que isso. Eu tô tendo uma aula contigo aqui também. Tendo vários insights legais aqui. Acho que todo mundo aqui tá curtindo bastante te ouvir. Mas eu acho que o Alex Magno tinha levantado a mão. Não sei se já sanou a dúvida aí. Não, na verdade, eu te agradeço, Gabriel. Eu vi a fala do Jerry, e acho que depois da Gisele, se eu não me engano, e agora também com eu esqueci o nome dela, tá? Comercial LSC ali no nome dela. Eliana. A Liana. Deixa eu abrir a câmera aqui. Boa. Cara, eu acho que dessa turma aqui, eu sou o único que não comprou o Orbit ainda, né? Não fechou, mas já está fechado comigo. Eu já trabalho com consultoria há 27 anos, então eu venho desse mundo de tecnologia, e assim, o que eu gosto do Orbit, aí eu posso falar para vocês, eu comprei o Evoluto, eu tinha usado o Evoluto, mas eu não me adaptei, apesar de ser um sistema maravilhoso, porque eu gosto muito de estar presente fazendo mais coisas. E na minha consultoria, como eu faço gestão executiva e treinamento para executivos, eu uso tudo aquilo do Orbit praticamente, né? E é muito difícil para mim, era muito difícil, fazer algumas implantações, hoje escalando, porque eu tinha que fazer tudo praticamente, né? Tá à frente de tudo. E com planilhas, ou com pseudo-softwares, ou com softwares separados, eu venho do mundo de software de gestão, é muito complicado você fazer uma consultoria. Então, eu acabava ficando preso numa empresa, né? Quase que escravo da consultoria. E aí eu não escalava. Eu fui desistindo um pouco desse tipo de consultoria de gestão completa e fui trabalhando mais mentorias e tal. E aí, com o Orbit, eu me encantei, porque eu consigo realmente entregar 100% de tudo que eu faço, né? Eu realmente faço aquilo tudo, só que eu não tinha braço para fazer isso, porque o cliente também não tinha, aí ele não fazia, aí o gerente dele, o funcionário, cara, era uma confusão, e o Orbit, ele resolve isso. E falando um pouquinho do que o Jerry falou, cara, esquece valor de esse medo de valor, né? Eu acho que você falou que é psicólogo, trabalha com gestão de pessoas, porque eu estou fazendo um trabalho assim para uma amiga de minha mãe, ela vai montar um salão de beleza, sabe? É uma empresa pequena para o padrão que eu estou acostumado, e eu estou pegando isso quase como né, algo assim familiar, e ela recebeu uma proposta de uma pessoa que vai fazer rede social por R$ 2.500, cara, sabe? Então, assim, me perdoe, é um trabalho assim infinitamente, eu posso falar a palavra inferior no sentido de hierarquia, tá? Não de que é inferior, é infinitamente superior ao que eu tenho certeza que você faz, Gero. Então, assim, se um cliente paga R$ 2.500 para Instagram, cara, para fazer uma consultoria de gestão de pessoas, tem um valor muito grande, porque assim, você pega qualquer profissional de qualquer empresa hoje ganhando R$ 1.600, R$ 2.000, seria quase que um salário mínimo base, qualquer demissão de uma pessoa dessa custa para a empresa 5, 7, 8, 10 mil reais, dependendo do tempo. Então, quando você fala que você vai fazer um trabalho, que ele vai economizar, de que ele vai ter... Cara, vale 3.000, 3.500, né? Que foi o que o vendedor falou comigo, que o pessoal da Orbit cobrava, né? Isso só para o cliente contratar, nem fazendo a consultoria. Então, cara, vale inclusive a pena usar todos os módulos, porque, assim, mesmo que você só faça uma coisa, eu trabalho muito com CRM, já implantei acho que uns 8, 10 CRMs diferentes, tudo é muito bom, sabe? Ele é muito bem pensado, ele tem uma inteligência embarcada muito grande. Aí você fala assim, pô, você está fazendo propaganda e você nem comprou ainda? Eu fiz a apresentação ontem, tá, gente? Eu fui anteontem, não lembro. Então, assim, eu não quis fazer que nem alguém falou aí, pô, não vou pagar agora os 2.250 sem ter o cliente, eu não gosto. Aí é uma questão minha, não é mão de vaca, não. Então, eu vou fechar o contrato primeiro, porque eu sei vender o Orbit, né? Porque é o que eu faço. E vou usar, velho. E vou usar. E, assim, eu tenho certeza que eu vou ser muito mais feliz agora com o Orbit do que eu era no passado, que eu cobrava relativamente tickets de 20, 30 mil reais por mês. Então, assim, e não conseguia trabalhar direito, porque eu trabalhava em um cliente, 2 no máximo. Porque aí você ganhar 40, 50 mil num cliente e depois você não ganha mais, né? E aí ficar com o próximo cliente. Com o Orbit você consegue montar uma estrutura, você ter consultor interno. Gente, eu sou suspeito, porque assim, eu não sou vendedor, eu não estou ganhando nada, tá? A Orbit não está pagando nada. Mas eu realmente fiquei encantado ontem, anteontem, com o sistema, assim, e a IA por trás também, né? Outra coisa que também me encantou muito, você poder falar com ela e ela resolver coisas para você, isso agiliza, isso... Gente, eu já tive filiais que eu prestei consultoria de 29 pessoas caindo para 9.
com muito mais eficiência. Então, esse trabalho com o Orbit, ele promove isso, não é demitir pessoas, né? Acho que as empresas, nosso papel não é mandar ninguém demitir ninguém, pelo contrário, não contrate porque você consegue dimensionar a tua equipe, sabe assim, trabalhar com meta, com indicador, enfim, eu sou suspeito, mas eu fiquei encantado. E, assim, não tenham medo de cobrar. O que vocês cobram, pode cobrar mais, sabe? O que vocês cobrarem hoje, cobrem mais 20%, 30%, 40%, 50%, que vale, porque o cliente vai usar tudo. Ele não vai só receber vocês, ele vai receber uma tecnologia, ter todos os funcionários, gestores, trabalhando, fazer reunião de estratégia, de BSC. Gente, é maravilhoso. Então, assim, eu sou suspeito, porque eu fiquei encantado. Então, assim, na minha cabeça, eu vou voltar a ganhar muito mais do que eu ganhava antes, porque agora eu tenho algo que vai me sustentar para isso. Então, cara, eu fiquei fascinado. Parabéns aí, o pessoal da Ops, tá? Parabéns mesmo. Valeu, Alex. Muito obrigado aí com o seu depoimento. Espero te ver logo aqui na nossa comunidade. Chegarei. Pessoal, então nós combinamos aí essa 1 horinha, né? Eu vou pedir a gentileza de quem puder ligar as câmeras para a gente tirar um print aqui, porque assim, vocês sabem, né? Ou a maioria de vocês sabem que quem deveria estar aqui hoje era o Christian. Mas o Christian foi fazer uma viagem. Então, o que eu vou fazer? Ele vai tirar uma foto bonita aqui, vou postar lá no grupo, vou falar que a live está entregue, aí eu conto com a ajuda de vocês de falar se a live foi boa ou não. Pode mentir, falar que foi muito boa. Fala, Cris, nem senti sua falta. Gabriel deu um show. Vamos fazer essa bagunça lá para ele ficar assustado e a gente faz essa brincadeira lá com ele, tá? Então, todo mundo dá um sorriso aí que eu vou tirar um print aqui. 1, 2, 3... Espera aí que subiu um comentário bem na hora. De novo. Aí, agora foi. Gente, muito obrigado por essa 1 hora aqui. Espero que tenha valido para vocês aí esse conhecimento que nós trocamos aqui. Acho que até essas trocas entre os pares aqui foi mais legal do que a minha apresentação. Fiquei muito feliz com essa energia de todos vocês e assim eu tenho certeza que nós vamos vencer e muito, tá? Conte comigo, tá? Para quem não me conhece, sou head comercial aqui no Orbit, então qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem aí que a gente pode apoiar vocês no que for preciso. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, obrigado, viu? Tchau, até mais. Boa noite, pessoal.